Muito bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do nosso Senhor, estamos começando mais um culto dominical. Mais uma vez temos a oportunidade de nos achegarmos à presença do nosso Senhor e prestar-lhe o culto que lhe é devido. Para isso, gostaria de convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22, nós leremos até o versículo 24. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Olha que passagem muito legal, queridos, para nós abrirmos o culto dessa manhã. Se estamos acordados, se estamos com saúde, se podemos, tanto nas nossas casas, como aqui na igreja, de maneira presencial, oferecer o culto ao nosso Senhor, é porque assim o Senhor nos permite fazer. A causa de não sermos consumidos toda manhã é porque as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas. É muito interessante também como essa passagem terminou dizendo que a nossa esperança está no Senhor. Quando nós olhamos para o nosso cenário político, econômico, social, você fica seguro do que vai acontecer com o nosso país, com a nossa casa, com a nossa família? Nós temos medo, muito medo, isso é normal. Quando nós vemos notícias como aquelas que eu vi ontem no jornal, dizendo que o pico do Covid ainda não chegou, eu pensei, meu Deus, ainda não. Mas o que nos consola, o que nos traz força, o que nos traz alegria é saber que a nossa força, a nossa esperança não vem dos noticiários, não vem de qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, senão o nosso Senhor. Que possamos, no início deste culto, nos lembrar disso, que se estamos aqui, é porque as misericórdias do nosso Senhor se renovaram para conosco, e que no Senhor nós temos a nossa esperança. Por isso, louvemos, adoremos, bendizamos ao nosso Senhor Deus. Feche seus olhos, curvem as suas cabeças. Santo e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez podemos nos achegar à sua santa presença. Quero em primeiro lugar pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, por tudo aquilo que fizemos, que temos feito, que tem te desagradado. Bendito seja o seu nome, ó Pai, porque no Senhor Jesus Cristo nós encontramos o perdão que purifica as nossas almas e faz com que nós possamos mais uma vez nos achegar à sua santa presença, pedindo perdão e tendo convicção e certeza de que no Senhor nós somos perdoados. Quero te pedir, ó Deus, também por este momento de culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos resgatou, e em resposta ao seu chamado podemos lhe oferecer este culto. Que nessa manhã, ó Pai, o seu nome seja bendito. Que nessa manhã, ó Pai, pessoas tenham um encontro com o Senhor, que haja cura, libertação, e que sobretudo a sua poderosa palavra seja pregada. Abençoa o nosso querido pastor Carlos nessa manhã, que ele seja usado pelo Senhor, que cada palavra que ele disser não seja ele dizendo, mas o próprio Senhor a alimentar as nossas almas, a encher o nosso espírito com o seu Santo Espírito. É assim que nós oramos, no seu nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos adorar ao nosso Deus maravilhoso, digno de louvor. Canta comigo. Eu sou livre para te adorar, eu sou livre para te exaltar, livre sou para te conhecer, Jesus.
deu graça, que me atraiu pra ti, com precioso sangue. O Senhor perdoou a mim. Na natureza vemos o nosso Deus, na amplidão dos astros, na beleza da criação. Vejo expressões, eu vejo expressões da graça, do amor que me transformou. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Plena e sublime graça, plena e sublime graça de Jesus, o Salvador, que habitou entre nós a verdade que me salvou. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Você é livre, canta. Livre sou para te conhecer, Jesus. Eu sou livre, eu sou livre te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Pra te conhecer, Jesus. Amém. Se o Filho libertou você, você é livre, irmão. Você é livre, minha irmã, para poder adorar o Senhor Jesus. Nós somos livres das amarras do pecado. Amém? Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, e o pecado não terá domínio sobre vós. Você é livre do medo. Você acredita que Satanás, ele nos ameaça todo dia? É verdade ou não é? Ah, não vai ter dinheiro. Tá vendo? Seu casamento tá indo mal. Tá vendo o que está acontecendo com você? Você sabia que todo dia a nossa fé, ela sofre tentativas de assalto? E você sabe o que o nosso Deus faz? O nosso bom Jesus, Ele caminha ao nosso lado, como Ele caminhou ao lado dos discípulos em Emaús. Ele continua a sentar-se à mesa conosco, repartir o pão, e dizer: filho, eu estou com você, você não está sozinho. Você sabe o que Jesus faz? Ele não retira muitas vezes o problema, mas Ele retira o medo do seu coração. Tira o medo do seu coração. E você está no meio da tempestade, mas você está firme, porque Jesus está com você. Você está no meio da situação difícil, mas Jesus está com você. E aí que um crente de verdade se levanta, porque o mundo pode estar desabando ao lado dele. E você sabe como é que ele está? Ele está adorando o Senhor.
Ele está firme em Deus, ele está cheio da palavra de Deus, ele está cheio do poder do Espírito Santo, ele está cheio da esperança que vem de Deus, ele está cheio de fé na promessa de Deus. Ele não é abalado por causa do poder da palavra de Deus. É isso, queridos, é isso que é a atitude de adorador, é isso que é a atitude de gente cheia de Deus. E é isso que eu quero pedir para você nessa manhã. Solta as amarras do medo, solta aquilo que tem prendido a sua vida, adora o Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, adore a Deus, celebre a vitória de Jesus, amém, queridos? Celebre essa vitória do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, na sua história, em nome de Jesus. Vamos cantar isso, eu não temerei, eu não temerei. Esse é um dos hinos mais importantes da minha vida. Eu não temerei mal algum, porque Jesus está comigo, porque Jesus está comigo. Eu não temo mal, eu não temo mal, porque Jesus está comigo. Vamos cantar, queridos, vamos adorar com todo o nosso coração em nome de Jesus. Ainda que o sol se transforme em trevas, canta comigo. Ainda que o mar se transforme em sangue. O que diz aí um crente? Como é que é? Eu não temerei. Essa é a fé. Eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo se levante, oh, minhas forças se acabem, ainda que minhas forças se acabem. O que você diz, querido? Eu não temerei, eu não temerei, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza da minha vida, está comigo, a torre forte na batalha, e eu não temerei, e eu não temerei, mal algum não temerei. É isso, querido, mal algum chegará à sua casa, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será abalado. Jesus está com você. Ainda que o sol se transforme em trevas, ainda que o mar se transforme em sangue, canta, querido, eu não temerei, eu não temerei, não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo se levante, oh, minhas forças se acabem, da minha vida, está comigo, torre forte na batalha, e eu não temerei. Adora o Senhor, amado, e eu não temerei. O leão de Judá, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza da minha vida, está comigo, e eu
mal algum não temerei. Deus, enche o nosso coração de fé, Pai. Enche o nosso coração da força que vem de Deus, Senhor. Enche, Senhor, o nosso coração da esperança na Tua palavra, Senhor. Gera em nós um coração firme, um coração alegre, um coração esperançoso, um coração cheio de fé, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Para que possamos enfrentar esses dias difíceis, cheios do poder do Espírito Santo, ó Pai. E que possamos mesmo neste mar revolto, olhar para Jesus no barco, ó Deus, e perceber que nós não estamos sozinhos, ó Pai. E a Tua palavra tem o poder de acalmar toda a tempestade, dentro e fora de nós, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Por isso derrama a Tua glória sobre a igreja, derrama o Teu poder sobre a igreja, derrama o Teu Espírito sobre a igreja, derrama a Tua graça sobre os nossos corações. Levanta a nossa família, levanta a nossa casa, levanta os nossos filhos para Te adorarem. Tira o medo do nosso coração, e que nesse tempo da crise seja um tempo da grande oportunidade, Deus, de pregarmos o Evangelho e de vivermos a Tua palavra, Pai. Oh Deus amado, gere em cada um de nós um povo, um crente, uma irmã, um irmão, cheios do poder do Senhor, ó Pai. Faz isso em nós, ó Deus, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, você vai se assentar agora, pode se assentar. Jesus vai falar conosco através da sua palavra, que essa palavra enche o seu coração e seja a direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Pastor Carlos, Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma vez, depois deste momento de louvor e de adoração, com essas músicas tão preciosas, que falam da nossa fé, da nossa convicção, que realmente sejam verdades naquilo que somos, naquilo que fazemos, na maneira como nós vivemos. Salmo 81, na continuação da nosso estudo, da nossa exposição do livro dos Salmos. Hoje, Salmo 81, que tem como tema exortação a louvor e obediência ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo de Asaf. E diz assim a palavra de Deus: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria como o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Deus amado, a tua palavra acaba de ser lida, e ela por si só, Deus, já é viva, é penetrante, é espada. Ela por si só, Deus, é
O trigo é o mel, é a água viva, é o pão da vida que nos alimenta. Ela por si só, ó Deus, fala ao nosso coração. Ela fala, ó Deus, ainda que seja falada pela boca de um jumento, como o Senhor falou pela mula de Balaão. Ela é poderosa não por causa de nós, ela é poderosa porque ela é a tua palavra. Ela é poderosa porque é a tua revelação. Ela é poderosa porque veio de ti mesmo. Não é por causa de quem fala, mas é por causa do Deus que fala. Por isso, ó Deus, usa-nos nesta manhã, e que esta palavra lida seja agora, ó Deus, explicada, pregada, ensinada, transmitida. Não, ó Deus, firmado em filosofias e conceitos humanos, mas, ó Deus, como algo totalmente iluminado, instruído e capacitado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E que assim, ó Deus, este salmo, escrito há tantos anos no passado, que teve um conceito, um momento, uma história, um fundamento, tem agora para nós, ó Deus, um significado, uma mensagem. E que ela não seja apenas, ó Deus, para alimentar a nossa mente, a nossa razão, o nosso intelecto, mas acima de tudo, ó Deus, para transformar, mudar, converter, corrigir o nosso coração, a nossa alma, a nossa relação contigo. Para que assim, ó Deus, a nossa vida cristã não seja, ó Deus, uma vida apenas fundamentada em religião, em religiosidade, não apenas, ó Deus, em cumprimento de obrigações, algo que o Senhor condenou duramente na cultura e na religião do povo de Israel. Não nos deixes vivermos assim, ó Pai. Não nos deixes, ó Deus, entendermos que porque somos religiosos e porque participamos de cultos e porque frequentamos reuniões, isso basta. Não basta, Senhor. Ajuda-nos a entender que cristianismo é muito mais do que frequência, Senhor, em programações. É, acima de tudo, ó Deus, uma vida transformada, um coração transformado, uma vida que tem como modelo o próprio Cristo e que tem no seu coração pulsando o fruto do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim. E ministra esta palavra, Senhor, agora àqueles que estão aqui neste santuário e àqueles que nos acompanham pelos meios, ó Deus, da internet, Senhor, pelos meios online. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que esta palavra chegue à mente, ao coração de cada um. E que o Senhor mesmo, que a revelou no passado, que o Senhor mesmo que a preservou até hoje, e que o Senhor mesmo quem ilumina e capacita a nossa mente para entendê-la e compreendê-la, aplique estas verdades a cada um, de acordo com o Teu querer, e que ela cumpra o Teu propósito, Senhor, e que ela não volte vazia, mas antes glorifique o Teu nome, e abençoe, corrija, converta àqueles que o Senhor quer. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu creio, meus irmãos, que aquela manhã foi mais uma manhã lúgubre, triste, cansativa, quem sabe dolorida, para aquele miserável e pobre leproso que vivia naquele vale dos leprosos. Mais um dia enfadonho, mais um dia de rotina, mais um dia de mau cheiro, de olhar para si mesmo e se ver imundo, doente, se ver nas suas mãos, se ver na sua pele, aquelas manchas, aquelas chagas, fruto da sua lepra, fruto daquela doença. Mas de repente 10 deles resolvem sair, quem sabe, fazer uma caminhada, e nesta caminhada eles têm um encontro com Jesus. E nesta caminhada, quando eles têm um encontro com Jesus, eles veem ali uma oportunidade e eles clamam de forma desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles clamam, e Jesus diz: ide e mostrai ao sacerdote. E eles estão indo, caminhando até o sacerdote, cumprindo uma requisição lá da lei. E enquanto eles estão indo, eles se olham e se veem curados. 9 deles seguem o caminho. Se eles foram mostrar para o sacerdote ou não, eu não sei, a Bíblia não revela.
Mas um deles, quando se vê curado, diz assim, quem sabe para si mesmo, que mostrar para o sacerdote coisa nenhuma. Estou curado, a lepra foi embora, o mau cheiro desapareceu, minha pele está saudável novamente. E de repente, aquela manhã lúgubre, fria, aquela manhã de tristeza agora se transforma num meio-dia ou num fim de tarde de alegria, de gozo, de contentamento. E ele volta correndo ao autor daquele milagre. E quando ele vê Jesus, ele não tem dúvida, ele se atira aos pés de Cristo e ele o adora, ele o glorifica, ele o agradece, porque agora ele não é mais um homem doente, agora ele não é mais um homem leproso, agora ele não é mais um homem imundo, agora ele não é mais um excluído, mas agora ele fora curado. E ele então não faz outra coisa a não ser se prostrar aos pés de Cristo, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E Jesus então diz para ele: vai, a tua fé te salvou. E naquele dia que começou, quem sabe, com uma manhã triste, de angústia e de dor, de uma rotina enfadonha, terminara com 2 milagres, uma cura física e uma cura espiritual. Aquele era um novo homem, aquele era um discípulo de Cristo, aquele era um cristão, aquele era agora um novo adorador. Salmo 81, queridos, é um salmo que tem como tema um chamado à adoração. Nós temos aqui um chamado, uma convocação para adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus. Salmo 81, que é atribuído a sua autoria a Asaf, Asaf que fazia parte de toda aquela formação dos músicos compostos por Davi. Asaf, que era tanto músico quanto escritor, ele escreveu alguns salmos. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 81 pode ter sido escrito por Asaf, ou pode ter sido escrito anos depois, já depois da morte de Asaf, por alguns de seus filhos, seus netos, seus bisnetos, alguém da família, e que o nome dele era usado como, digamos assim, aquele nome-chave. Todos que escreviam, independente de ter sido ele ou não, davam o título do seu salmo como Salmo de Asaf, porque ele era o patriarca, o representante da família. O Salmo 81 é um chamado à adoração que inclui os louvores e os instrumentos ordenados para o culto em Jerusalém. É uma convocação anunciada pela trombeta. Do verso 1 ao verso 5 nós temos aqui este chamado, esta convocação a adorarmos a Deus, exaltarmos a Deus, glorificarmos a Deus. O Salmo está dividido em 5 partes. Essa primeira parte que é, digamos assim, o tema, o assunto, o motivo, a razão do Salmo, que é esta convocação. Cantai a Deus com júbilo, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai, fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. E ele vai repetindo aqui os instrumentos como uma grande banda, uma grande orquestra, como essa que acabamos de ouvir agora, como expressão de louvor a Deus. E do versículo 5 em diante, ou 6, até o final, ele vai dividir os motivos, as razões pelas quais nós temos aqui este chamado à adoração. E ele vai mostrar o que Deus faz, o que o povo deveria fazer, o que o povo não fez e o que Deus estava disposto a fazer, como resposta a esta adoração, como resposta a este clamor, a esse louvor diante de Deus. Este louvor, esta chamada à adoração, de repente fazia parte de toda a vida litúrgica, de toda a vida cultica do povo de Israel. Fala de suas festas, fala de suas luas novas. Alguns estudiosos dizem assim, Denis Allan diz: Asaf refere-se à lua nova e à lua cheia. Isso é provável que ele tivesse em mente o 7º mês, que incluía uma santa convocação no primeiro dia, o dia da expiação no 10º dia, e
e a festa dos tabernáculos do dia 15 ao dia 22, de acordo com Levítico 23. Então nós temos aqui, digamos assim, 14 dias de festa, de louvor e de adoração, onde celebravam as festas de Israel. A festa das primícias, a festa das colheitas, a festa dos tabernáculos, também incluía aqui a Páscoa do Senhor. Alan Herman, comentando, diz: é incerto que festival está em vista, mas o uso da expressão no dia de nossa festa pressupõe uma dentre os festivais de peregrinação: Páscoa, festa das semanas ou a festa dos tabernáculos. Então nós temos aqui esta convocação. É como que se os pastores da igreja viessem aqui à frente, convocando a igreja para o momento de culto, para o momento de adoração, convocando a igreja para o culto das primícias que aconteceu ontem de manhã, ou convocando a igreja para o culto da noite hoje, para o momento de celebração da ceia, ou convocando a igreja para o momento de um culto especial, culto de louvor, um culto de gratidão, quem sabe pelo aniversário da igreja, quem sabe por uma data festiva da IPB, né? A chegada de Simonton no Brasil em agosto, ou o dia da reforma em outubro. É um chamado à adoração, um chamado para que a igreja, para que o povo, para que os eleitos, os salvos estejam diante do Senhor para honrá-lo, para cultuá-lo, para glorificá-lo. E esse chamado à adoração, querido, nos ensina algumas verdades. Ou seja, quando nós nos reunimos no momento de culto, como este que estamos realizando agora, algumas coisas são importantes que saibamos, algumas partes, alguns componentes devem fazer parte deste ajuntamento solene. Em primeiro lugar, do verso 5 ao 7, Asaf, ou o filho, ou o neto, ou o bisneto de Asaf, vai nos ensinar que o primeiro componente deste culto é o que Deus fez. Ele vai dizer: ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ele diz: livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Perceba que o escritor está dizendo que nós temos que adorar a Deus por aquilo que Deus fez, pelas obras magníficas de Deus. Ele vai descrever aqui o chamado de Deus, a formação do povo de Israel, o estabelecimento da lei, quando Moisés escreve todo o Pentateuco. Ele vai falar do Egito, da escravidão, ele vai falar da libertação, que foi Deus quem libertou o povo de Israel do Egito. Ele vai falar da caminhada no deserto, quando eles foram provados por Deus junto às águas de Meribá. Então percebe, existe uma história, existe um enredo. Cristianismo, queridos, está fundamentado numa história, fundamentada no enredo. Eu não posso me apresentar a Deus simplesmente por me apresentar, e Deus não me chama a adorá-lo simplesmente por chamá-lo. Ele chama dizendo: você deve me adorar, porque eu sou isto, e eu fiz isto por amor a você. A adoração é uma resposta, a adoração é um chamado para reconhecermos os grandes feitos de Deus, as grandes obras de Deus. Nós temos aqui apenas um corte da história. É claro que agora, 4.000 anos depois, nós podemos aumentar em muito este corte da história, e nós podemos acrescentar a estas obras de Deus, não apenas a formação do povo, não apenas a lei que foi dada, não apenas a libertação do Egito, não apenas o sustento nos 40 anos de deserto, mas podemos acrescentar toda a história, todo o momento de libertação, a vinda de Jesus, sua encarnação, morte e ressurreição, sua subida aos céus, a descida do Espírito Santo, toda a história da igreja, desde o momento em que o Espírito é derramado sobre a igreja ali em Jerusalém, até os nossos dias.
Quantas obras magníficas, quantas manifestações do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Poderíamos ficar aqui dias falando da reforma protestante, falando daqueles homens, daquela determinação, daquela coragem, enfrentando toda uma religião que estava fundamentada apenas no dinheiro, apenas em heresias e mentiras, e a maneira como eles viveram. Poderíamos falar dos grandes movimentos missionários, das grandes obras de avivamento pelo qual a Igreja de Cristo já passou. E poderíamos fazer um recorte apenas pensando aqui na Igreja da Penha, 64 anos de vida. Toda essa história, desde que ela foi plantada, desde que a primeira família chegou, desde que aquele primeiro casal plantou aqui a igreja, todos os pastores que por aqui passaram, todos os filhos desta igreja que se tornaram líderes, presbíteros, diáconos, pastores, missionários, evangelistas, todos os ministérios na área de música, louvor, ação social. Isso não é obra minha, não é obra sua, não é obra nossa. Não foi obra dos pastores do passado, não é obra dos pastores do presente. Isto é manifestação do amor, da graça, do cuidado de Deus para com cada um de nós. Um chamado à adoração, ele nos leva a entender o que Deus fez. Mas não é fez no sentido de que não faz mais. Fez no sentido de que fez, está fazendo e fará no futuro. O nosso Deus é um Deus de obras, é um Deus de prodígios, é um Deus que age, é um Deus que intervém, é um Deus que habita conosco, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Essa é a primeira verdade, a primeira parte, é o primeiro componente desse chamado à adoração. O que Deus fez? O que Deus fez na sua vida? Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você era ontem e aquilo que você é hoje. Talvez você seja como aquele leproso que naquela manhã acordou mais uma vez um dia lúgubre e frio, mas no final do dia era uma nova criatura, um novo homem curado, tanto na carne quanto no espírito. Eu não sei. Talvez você no passado esteve preso ao pecado, preso a coisas que escravizavam você, e hoje você é livre. Nós acabamos de cantar, nós somos livres. Por quê? Porque você é bom? Porque nós somos bons? Não, porque Deus em Cristo agiu na minha, na sua, na nossa vida e nos libertou. Fantástico, né? Clamaste na angústia, te livrei. Do recôndito do trovão te respondi. Livrei os seus ombros do peso. As suas mãos foram livres dos cestos. Que coisa fantástica. Segundo lugar, esse chamado à adoração também vai nos ensinar o que o povo deveria fazer. Se Deus fez a sua parte neste acordo, nesta aliança, qual deveria ser a resposta do povo de Israel, como uma resposta de adoração e louvor a Deus? E então dos versículos 8 a 10, ele vai dizer: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Nem te prostres ante deuses estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Sim, queridos, nós temos aqui então esse chamado de Deus para aquilo que o povo deveria fazer. O povo deveria viver de acordo com a palavra de Deus. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Se nós temos aqui Deus dizendo: eu chamei você para viver de acordo com a minha palavra. Deus estabeleceu essa palavra lá no Pentateuco. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele manda leis, Ele manda os seus estatutos, os seus mandamentos, as leis cerimoniais, as leis sociais, as leis religiosas, a lei moral. E Ele diz: eu quero que você me ouça, me escute, viva de acordo com a minha lei. Esta é o dever, este é o dever, esta é a obrigação do povo de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Deuteronômio é muito claro nisso. São os 5 discursos de Moisés, todos eles fundamentados
na palavra, fundamentado nos mandamentos, na exortação de que o povo desse ouvidos à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Todo o Pentateuco é uma repetição da lei, para dizer, quando vocês adentrarem a terra prometida, o modo de vocês viverem, o estilo de vida de vocês, não será dos pagãos, não será daquele povo que eu estou expulsando. Vocês não vão viver conforme os cananeus, os heteus, os heveus e os jebuseus. A vida de vocês, pessoal, familiar, profissional, espiritual, não pode ser fundamentada naquela idolatria, naquele paganismo. A vida de vocês tem que ser fundamentada na minha lei, nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Ouve, povo meu, escuta, povo meu. Vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, mas vocês têm que viver de acordo com a minha palavra. Isso é maravilhoso. Ele vai dizer, não haja no meio de ti Deus alheio. Ou seja, meu povo, não seja idólatra. Não viva na idolatria como aqueles povos. Não viva se prostrando diante de Deus estranho. Eu sou o Senhor. Ou seja, não apenas vivam de acordo com a minha palavra, mas ao viverem de acordo com a minha palavra, não criem deuses, não criem outras imagens de escultura, não se prostrem diante de outros deuses, não se prostituam, não adulterem a sua vida espiritual. A vida de vocês tem que ser fundada, edificada, firmada e vivida de acordo com a minha palavra. O que o povo deveria fazer? O povo deveria viver de acordo com a palavra de Deus. Deveria viver de acordo com os seus mandamentos, seus estatutos. Deus não revelou este livro, queridos, simplesmente para ele dizer, eu sou Deus. Ele revelou este livro para dizer, eu sou o teu Deus. E eu quero que você viva de acordo com a minha vontade, com a minha lei. Vocês são o meu povo. Eu os salvei, eu os libertei, eu lhes dei nova vida. E porque eu os libertei, eu estabeleci para vocês um novo modelo, um novo estilo de vida, um novo comportamento. Agora vocês não vivem mais conforme a idolatria do mundo, mas agora vocês vivem conforme a minha palavra. Aquilo que Jesus deixa bem claro quando ele chama os seus seguidores, dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser meu discípulo, você tem que romper com o mundo, romper com a sua vontade, romper com a sua carne, romper com os seus desejos, romper com esse mundanismo, romper com essas filosofias pagãs. E você tem que viver de acordo com a minha vontade. É a minha palavra que vai governar sua vida pessoal, seus negócios, seu trabalho, sua família, como marido, como esposa, como pais, como filhos. Nós temos que viver segundo a Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da palavra. A igreja de Cristo é a igreja da palavra. Nós não vivemos conforme filosofias. Paulo diz, essas vãs filosofias, essa tolice, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o mais intelectual, o mais genial dos cientistas falaram. A Bíblia diz que o conhecimento, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. É loucura. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Então fique com a loucura de Deus, e a loucura de Deus está na cruz. Nós temos que viver segundo a mensagem de Deus. Esse é o meu dever, como homem, como marido, como pai, como cristão, como pastor, como capelão. E se eu não vivo de acordo com esse texto, com esta palavra, a minha religiosidade não tem peso nenhum diante de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a Igreja Presbiteriana do Brasil, em termos de levar para o céu. Deus tem compromisso com aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo da promessa. Temos que amar a IPB, sim. É uma boa igreja bíblica, digamos assim, saudável doutrinariamente, pura na sua teologia, sim. Mas nós não podemos achar que por sermos presbiterianos estamos salvos. Não estamos. Salvo é todo aquele que nasceu de novo e que vive segundo o livro, que vive segundo a palavra de Deus. Isso é o que o povo deveria fazer. Terceiro lugar, nós vamos entender que esse chamado à adoração vai nos ensinar aquilo que o povo não fez.
vai nos falar a respeito dos erros do povo, da falha do povo. Do versículos 11 e 12 diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Percebam, queridos, que Deus faz a sua obra, forma um povo, resgata este povo, sustenta este povo, dá uma terra para este povo que mana leite e mel. Deus derrama da sua graça, do seu amor abundantemente sobre a vida deste povo. Deus estabelece leis, estatutos e mandamentos, dizendo: vocês são o povo do livro, o povo da palavra. Mas agora Israel responde de forma negativa ao chamado, ao mandamento, à ordenança de Deus. E o texto vai dizer: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Quem já leu a Bíblia toda sabe que esta é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Você vai lendo a Bíblia e você vai vendo esse povo sempre rebelde. Esse povo sai do Egito, esse povo começa a caminhar no deserto. Eles viram sinais, eles viram milagres que nós sequer conseguimos imaginar. Algo que foge às leis da física, da química, da biologia, da matemática. Algo que é extraordinário, como um mar se abrir, como uma pedra jorrar água, como codornizes aparecendo aos milhões para que eles comessem. De repente Deus faz coisas extraordinárias e o povo está vendo, está testemunhando. Mas dias depois eles estão lamentando, blasfemando, reclamando, murmurando. Deus leva aquele povo, coloca na terra prometida, faz com que as águas do Jordão parem, faz com que as muralhas de Jericó caiam. Não havia aviões, não haviam bombas, não haviam dinamites, não tinham nenhum caça jogando mísseis naquele muro. Ele caiu pelo poder de Deus. Deus coloca o povo na terra, Deus planta o povo na terra. Mas quando morre a geração de Josué, o povo já estava longe dos caminhos do Senhor. E você lê o livro dos Juízes, e o livro dos Juízes é uma catástrofe de falsidade, de idolatria, de um povo distante, de um povo rebelde, de um povo pagão, de um povo idólatra, de um povo vivendo longe dos caminhos do Senhor. Deus levantava um juiz, e enquanto o juiz governava, o povo voltava para o caminho do Senhor. O juiz morria, o povo se afastava de Deus. E Deus vai tratando desse povo, estabelece reis, levanta Saul, depois Davi, e depois os outros reis. E o povo está sempre se afastando de Deus. E logo no terceiro rei, o povo se divide. 10 tribos vão para um lado, 2 tribos vão para o outro. Depois do terceiro, no filho de Salomão. E então Israel se desencaminha totalmente. Jeroboão faz Israel se desencaminhar, cria um novo templo, cria um novo altar, se afasta do Senhor, consegue fazer com que o povo de Israel, que foi criado dentro de uma doutrina, dentro de uma palavra, dentro de um ensino, seja totalmente desencaminhado. E a Bíblia diz que eles fazem coisas piores que as nações pagãs faziam ali. E isso vai até que Israel é levado cativo pela Síria. Mas a Bíblia diz que a sua irmã, Judá, não entendeu, não compreendeu. Você lê os profetas e eles dizem que ela se tornou também rebelde, se tornou como uma prostituta, se tornou como uma égua no cio e se afastou de Deus. E seguiu aos Baalins, e se curvou diante de Astarote, e se curvou diante de outros deuses. Não entendeu o recado, rompeu com o Senhor. Deus enviou os seus profetas, e eles bateram nos profetas, surraram os profetas, prenderam os profetas, mataram os profetas. E Deus leva então Judá para a Babilônia. Deus mandou Jesus, e por causa dos nossos pecados Jesus foi morto. O povo não entendeu, a religião estabelecida não entendeu, o judaísmo não entendeu, os escribas e fariseus não entenderam. Mataram Jesus. Do ponto de vista humano eles mataram Jesus, do ponto de vista bíblico, teológico, Jesus se ofereceu para morrer. Mas a verdade é que eles conspiraram contra Jesus, e eles mataram Jesus, ainda que fazendo aquilo que Deus quisesse. Mas eles mataram, porque Cristo quis morrer. Depois Pedro vai corrigir isso lá em Atos dos Apóstolos. Mas foram eles, as nações, que se levantaram.
Como diz o próprio Cristo numa das parábolas, eu mandei um, e eu mandei outro, e eu mandei outro. A uns eles bateram, outros eles expulsaram, outros eles mataram. Então ele disse, vou mandar meu próprio filho, dizendo, eles vão entender, e eles vão compreender, mas eles não entenderam, e mataram o meu próprio filho. E aí Deus estabelece a igreja, e Ele levanta os seus apóstolos, e Ele começa uma nova igreja, um novo momento. E você diz, agora a coisa vai, agora vai pegar, agora nós vamos ter gente boa. E 300 anos depois a igreja se desencaminha, e a gente vive 1000 anos aí de trevas, de escuridão, de idolatria, de paganismo, de tanta mentira, de tantas coisas acrescentadas à Bíblia, de tantas mentiras que são tidas como verdades que estão aí até hoje. E aí vem a reforma e restaura, e levanta a igreja, e levanta um povo, e levanta missões, e levanta avivamentos espirituais, e a igreja se espalha pelo mundo. Mas olhe para o cristianismo de hoje e pergunte e responda: será que realmente temos feito aquilo que Deus quer que façamos? Ou será que, como Israel, nós também não temos dado ouvidos à palavra de Deus? Há tantas coisas erradas, queridos, dentro da igreja. Estou falando da igreja de modo geral, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem a bancada evangélica do Brasil. E quando digo bancada, não estou pensando no Congresso Nacional, não. Estou pensando em todos os 30, 40 milhões de evangélicos do Brasil. Qual o impacto desse evangélico? Qual o poder desse evangélico? Qual a diferença que nós temos feito? Muitas vezes vivemos uma vida que não é bíblica, fundamentada no orgulho, no ódio, na soberba, fundamentada em brigas, fundamentada em divisões, em competição, em um puxando o tapete do outro. A igreja está cheia de mentira, de adultério, de traição. E muitas vezes dizemos tudo isso: Deus me abençoou. Oh, eu traí, eu enganei meu marido, eu traí minha esposa, eu botei um baita chifre nela, e eu a abandonei e casei com outro, e Deus me abençoou, como se Deus tivesse abençoado uma coisa que Ele disse para não fazermos. Será que não é isso? Mas o meu povo não me quis escutar? Ou será que só o povo de Israel que não prestava? Nós somos nota 10. Eu creio que não. Eu creio que não. Nós temos que fazer uma autoanálise, como diz Paulo. Olhe para a nossa vida, olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida. Como nós temos vivido como marido? Quais têm sido os princípios de educação de nossos filhos? Como nós temos vivido como pessoa, como ser humano? Como estão os seus negócios? São fundamentados na Bíblia? Será que nós somos pessoas generosas, dadivosas? Ou somos materialistas, consumistas? Conheço um monte de pastores endividados. Todas as reuniões do nosso Supremo Concílio, nós temos uma lista enorme de pastores despojados por causa de adultério. É feio. Juliano gosta de dizer assim, é feio, meus irmãos, é feio. O negócio é feio. Um chamado à adoração tem que revelar os erros do povo. Quando eu venho para o culto, eu tenho que entender onde estão os meus erros, onde estão os meus pecados, onde estão as minhas falhas, para que eu me corrija, para que eu me arrependa. Nosso objetivo aqui não é apontar o dedo contra ninguém, porque ao apontar contra você, eu tenho 3 contra mim, um tomando Deus como testemunha. Mas o meu objetivo é olhar para mim mesmo, para a minha vida, e entendermos, será que de fato temos vivido como o povo da palavra? Ou também como Israel, a gente não tem dado ouvidos. E aí então Deus deixa a gente andar na teimosia do nosso próprio coração. É isso que você quer? Então continua vivendo assim. Separa, arruma outra. Quer ser rebelde ao pai? Seja. Quer viver nas drogas? Vai viver nas drogas. Quer viver uma vida econômica mentirosa, burlar o fisco, não ser dizimista? Viva assim. Mas depois não venha chorar as pitangas aqui diante de mim: Deus não me abençoa, Deus não me abençoa. Porque Deus não abençoa mesmo, e não vai abençoar, e graças a Deus não vai abençoar, porque Ele não abençoa a mentira, Ele não abençoa a falsidade, Ele não abençoa a hipocrisia. Deus abençoa quando nós vivemos de acordo com a palavra. Um chamado à adoração, queridos, é um chamado para entendermos o que Deus faz, é um chamado para entendermos o que deveríamos fazer, é um chamado para entendermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos desvios.
Mas em último lugar, porque o tempo já foi, um chamado à adoração é um chamado para entendermos o que Deus ainda está disposto a fazer. Apesar de sermos essa raça impura, miserável, dada ao pecado, carne, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Deus ainda é um Deus generoso. E Ele vai dizer do verso 13 em diante: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. O que Deus está disposto a fazer? Muito embora muitas vezes a gente não viva de acordo com a palavra, muito embora muitas vezes a gente viva no pecado, muitas vezes a nossa vida seja muito mais carnal do que espiritual, como aconteceu com o povo de Israel, Deus ainda está disposto a nos abençoar. Deus está disposto a destruir todos os nossos inimigos. Eu de pronto lhe abateria os inimigos. Deus está disposto a lançar fora todos os nossos adversários. Deus está disposto a fazer com que aqueles que aborrecem ao Senhor sejam submetidos debaixo dele, humilhados debaixo de seus pés. Deus está disposto a nos sustentar com o trigo mais fino. Ele quer dar toda a provisão para o seu corpo, toda a provisão necessária para a sua sobrevivência. Ele quer saciar você com o mel que escorre da rocha. Ele quer que nós encontremos o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria de viver em Cristo. Nós encontramos isso tudo. Queridos, Deus está disposto. Sabe, a salvação não é por obras, é pela graça. Mas a graça que nos salvou nos leva a vivermos boas obras. Mas ainda que nós não consigamos muitas vezes, não significa que está tudo perdido. Enquanto durar a terra, foi a promessa de Deus depois do dilúvio. Enquanto durar a terra, não deixará de ter sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, diz o Senhor. Deus continua sustentando. Deus continua abençoando. Ele não sacrificou o seu filho na cruz para que ele morresse e todos nós fôssemos lançados para o inferno. Não, Ele sabe que nós, por nós mesmos, somos pó. O Salmo 103 diz isso. Tu sabes que somos pó, sabes que a nossa estrutura é uma estrutura ímpia, que por natureza nós somos maus. Ele disse isso lá em Gênesis 6, quando ele trouxe o dilúvio. A natureza humana, ela é corrompida, e por isso eu não vou mais destruir a terra, por causa da maldade do homem, porque senão eu teria que destruí-la tantas vezes quanto existissem homens. Mas pela sua graça, Ele nos oferece reconciliação, Ele nos oferece perdão, Ele nos oferece sempre uma nova oportunidade de voltarmos. Sempre Ele está de braços abertos, dizendo: ah, se o Carlos Henrique me escutasse, ah, se a família do Carlos Henrique andasse nos meus caminhos, ah, se a igreja da Penha, se a IPB me escutasse, ah, se os pastores me escutassem, ah, se esse povo entendesse que o poder, a autoridade, a unção, a alegria, a glória, a provisão não estão no dinheiro, não estão nos prazeres do mundo, não estão nos poderes políticos e nas jogatinas que as pessoas fazem para conquistar cargo, mas o poder está num joelho no chão e um rosto no pó. O poder está na palavra e na leitura dela todos os dias. Ah, se o meu povo entendesse isso, seria o povo mais fantástico da face da terra. Como ele disse lá em Deuteronômio, todas as nações vizinhas vão dizer: não existe povo como esse, que tenha um Deus tão chegado, que tenha leis tão justas quanto o povo de Israel. Nós ainda somos, queridos, o Israel de Deus, não por mérito, mas por graça. E uma vez que Deus nos deu a graça de sermos o seu povo, que possa ser a nossa resposta, uma resposta de adoração. De manhã, eu e você éramos leprosos como aquele leproso. Não a lepra física, a lepra espiritual. Uma lepra mortal, danosa,
que nos lançaria no inferno, não no vale dos leprosos, mas no vale da sombra da morte, naquele lago que arde com fogo e enxofre. Mas naquela manhã triste e lúgubre, nós tivemos um encontro com Jesus, e Ele arrancou de nós o pecado, Ele destruiu a lepra, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu uma nova vida, e agora Ele diz: você é meu, você é a minha noiva, você é a minha igreja, você é o meu povo, e a única coisa que eu quero de você é que você me adore, me reconheça, reconheça que eu sou Deus, que você viva de acordo com a minha palavra, que você entenda que tem que viver. Quando você errar, se arrependa. Eu sou fiel e justo para perdoá-lo. Todo mundo erra, então se arrependa, confesse seus pecados. E enquanto durar a terra, eu estarei aqui de braços abertos para abençoá-los, para abençoá-los, para abençoá-los. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nossos cultos não sejam apenas cumprimento de rotina, cumprimento de uma liturgia, mas acima de tudo, uma entrega, um sacrifício vivo e santo e agradável diante do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. A Ele toda a glória e a nós toda a transformação necessária. Amém. Graça e paz de Cristo seja sobre todos. Um chamado à adoração. Fomos chamados, convocados por Deus para viver essa vida de adoração. Nesta manhã, a voz do Senhor Deus gritando a mim e a você para virmos adorá-lo, para estarmos aqui em adoração a Ele, para viver em adoração a Ele. Quero convidá-lo a ficar de pé. Nós vamos cantar: a Deus damos glória, porquanto do céu, Filho bendito, Ele deu motivos para louvar, o que Ele fez para louvarmos. E nós podemos nos lembrar do que Deus tem feito todos os dias, que nos inspira, que nos motiva, que nos impulsiona na adoração desse Deus, quebrantados, humilhados diante desse Deus, mas felizes por entender o amor gracioso, por entender o grande amor desse Deus. Enquanto nós cantamos esse hino, você tem a oportunidade de trazer teu dízimo, trazer tua oferta, cultuar a Deus com o dízimo e oferta. Não é trazer dinheiro, é adoração, é reconhecimento de quem Deus é, do que Deus tem feito, reconhecimento do valor da igreja dentro do plano de Deus, dos propósitos de Deus com cada igreja local, como Deus usa a comunidade local para avanço do reino dele, para cuidado e pastoreio do povo dele, para juntar o povo dele e através dessa junção, dessa congregação do povo dele, usá-lo na face da terra. Então, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com nossa voz, com o nosso amor, com nossa gratidão, com nossa ação de entregar dízimos e ofertas também. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos
sem luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Com prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Depois dessa palavra tão preciosa, desse hino que nos inspira tanto, você podia erguer as mãos aos céus e dar louvor a Deus, adorar, dizer: Senhor, bendito é o teu nome, louvado seja o Senhor. Dizer a Deus: eu te amo, Senhor Deus, eu creio em ti, Senhor, eu me submeto a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Eu te exalto de todo o coração, meu Deus, porque Tu és esse Senhor das nações, Tu és esse santo e supremo Rei. Oh Pai, nós reconhecemos quem Tu és. E Pai, também nos achegamos aqui para adorá-lo, queremos viver assim, essa vida que te honra, essa vida, Deus, que corresponde ao teu amor, essa vida de aliança, união, fidelidade a ti, de coração, meu Deus eterno, é que te adoramos, é que te cultuamos, é que te bendizemos nesse instante, Pai, com grande alegria no coração, e trazemos a ti dízimos e ofertas, e consagramos a ti tudo isso, Pai, como gesto de devoção, de gratidão, de visão da dignidade da tua obra, em Cristo Jesus. Queremos que ela avance, queremos que ela prospere, queremos que ela se multiplique, Deus eterno, em cada lugar, em cada igreja onde o teu nome é pregado, é adorado e cultuado na face da terra. De coração, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode assentar-se um instante, querido. Eu quero aqui agradecer as pessoas que nos visitam hoje. Temos aqui o Joel e o Josiel. Deus abençoe, Joel, muito bem-vindo, alegria recebê-lo aqui. Josiel, o filho, está com ele. Deus abençoe, alegria para nós tê-los aqui. Também na internet nós temos o Mateus de Oliveira, o Lucas de Oliveira, e temos também o Jorge Fernandes, a Fernanda e o Isaac. Estão nos acompanhando, nos alegrando com a presença deles aí na internet, cultuando a Deus conosco. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês com paz e alegria em nome de Jesus. Alguém mais que está conosco também pela internet acompanhando aqui presente, alegria recebê-los, alegria tê-los aqui, que o Senhor tenha falado ao teu coração, enchido a tua alma dessa alegria preciosa do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós só temos algumas informações e aí já fechamos. Amanhã, Conexão com Deus. Amanhã estará conosco o pastor Roberto Alencar, é um dos capelães também do Mackenzie, outro companheiro aí do pastor Carlos Henrique lá de ministério, mais um amigo precioso também, já de muitos anos, pastor Roberto. Eu quero que você esteja ligado conosco. Nós falaremos nesse mês de agosto sobre batalha espiritual. Pastor Roberto nos fala sobre batalha espiritual agora na primeira segunda-feira, na outra segunda eu falo, na outra segunda o pastor Paulo Júnior, na outra o pastor Carlos Henrique, fechando o pastor Juliano. Vai ser uma batalha boa, preciosa, mês de agosto.
Mês que nós falamos muito sobre missões, nós vamos falar sobre o avanço da igreja, o desafio que a igreja tem da guerra espiritual no meio de toda essa guerra ideológica que vivemos. Então, coisa boa para você no mês de agosto, o pastor Roberto abrindo aqui para nós, tá bom? Irmãos, essa semana também nós temos, na sexta-feira, uma live, vai chamar Superação. Você é leão ou ovelha? Essa é uma live que faremos, é uma live solidária. O objetivo dessa live é a arrecadação de cestas básicas. Nós teremos um link e as pessoas vão doar a cesta já dentro da empresa que fornece as cestas básicas, e a empresa vai entregar em prol da ação social que temos feito aqui no bairro Piratininga, as mais de 300 famílias que temos lá adotadas com cestas mensais, e algumas precisam de 2 cestas, porque você sabe, tem família lá com 13, 14 pessoas. Então, nós vamos fazer esse movimento, nós temos levado sistematicamente cestas lá, e queremos fazer uma arrecadação maior a partir dessa sexta-feira então, tá ok? Fica ligado, na sexta-feira nós temos uma superação. Tem a ver com superação e superação mesmo. Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre família, vamos falar sobre educação de filhos. Eu vou ministrar, doutor Inês vai ministrar, pastor Antônio Gian vai ministrar lá de Veleiros, pastor Juliano vai ministrar o louvor também, estará conosco. Vai ser uma live bem intensa, com música, palavra boa, oração e esse desafio da doação de cestas básicas. Então, você tem que fazer 2 movimentos. Prepara aí, separa a oportunidade de você doar uma cesta. Nós temos lá uma cesta básica, esse papel não quer ficar por aqui, então vai. Nós temos uma cesta, né, nessa empresa, R$59, uma cesta com 20 itens. Até sardinha eles mandam na cesta. Uma cesta bem montada, não é só um pacotinho de macarrão, são 2. Então, uma cesta muito bem elaborada, e nós queremos fazer esse movimento, tá ok? Aí você podia ajudar divulgando, coloca na tua página no Facebook, coloca lá no teu Instagram, divulga entre os teus amigos, manda nas tuas listas de WhatsApp. Hoje esse flyer já estará disponível, nós vamos enviar para você, e aí você também replica, multiplica, baixa lá do site da igreja e ajuda na divulgação, tá certo? Então, está aí para nós, nos ajuda aí, tá certo? Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TBN, nós temos lá o programa no canal, todos os dias, 23 horas, canal 48.1, nos ajuda a divulgar esses meios de comunicação, de levar a palavra do Senhor para quem sabe, mais e mais pessoas escutem a Deus, ouçam a palavra dEle, se arrependam, se cheguem a Ele. Esse é o nosso desejo, tá certo? Escola Bíblica Dominical começa daqui a pouco, nesses dias de pandemia aqui de quarentena. Nossa escola no domingo de manhã tem sido Que Palavra. Você pode participar com sua pergunta, mandando aqui suas dúvidas, e assim teremos esse papo gostoso em cima da verdade da Escritura, esse papo doutrinário precioso de edificação e crescimento espiritual. Vamos ficar de pé, nos despedir então com a bênção do Senhor. Essa semana a ETEP já volta com a teologia, a cristologia. Vamos trabalhar cristologia agora no segundo semestre. Então, a quinta-feira, a partir de 8 horas, de 8 às 10, teologia gorda, substância mesmo para você. Nós vamos dar um mergulho sobre a pessoa de Cristo. Isso é a doutrina mestra, a doutrina central da fé cristã, é cristianismo. Tem que entender bem quem é Cristo, a pessoa de Cristo. Então, vai ser um mergulho na cristologia agora, a partir de quinta-feira, 8 horas, tá ok? Fica atento aí na semana, seu pequeno grupo, sua célula. Terça-feira, quinta-feira, sexta-feira tem célula, para você não fica desconectado não, se conecta, participa. Quarta-feira, Tarde da Esperança, 14h30, e aí a semana intensa, coisa boa, SOS, essa sexta aí vai ser junto com a live, tem lá o canalzinho dele também, você fica ligado, tá certo? Coisa boa para você, em nome de Jesus. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor? Vamos pedir que Deus abençoe, primeiro domingo do mês. Pastor Léo, pastor Juliano, pastor Carlos Henrique, vem cá, vamos erguer as mãos aqui, e que Deus abençoe o teu mês de agosto inteiro, em nome de Jesus. É o comecinho do mês, começou ontem, né? Culto das primícias, 7 horas da manhã,
E agora, hoje, dia 2, o mês começando, nós queremos aqui orar, estender a mão sobre você e que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe esse mês na tua vida, seja um mês precioso, de grandes alegrias, seja um mês de avanço da nossa liberdade. Aliás, domingo que vem nós teremos ceia do Senhor. A ceia do Senhor vai começar aqui, domingo que vem, a partir de 9h30. Nós teremos, o formato vai ser o seguinte: nós teremos ceia no culto. O culto você precisa mandar o WhatsApp dizendo que vem, informar que você vem, para nós não termos uma superlotação. Nós vamos aumentar a quantidade de pessoas. A partir do domingo que vem, nós receberemos mais pessoas aqui, observando, guardando o espaço, o distanciamento. Mas você pode vir, faz a inscrição pelo WhatsApp da igreja ou pelo aplicativo. Teremos também, para você que não pode porque é grupo de risco, você precisa fazer um movimento essa semana. Você precisa agendar um horário. Nós teremos ceia o dia todo. Nós teremos, começa às 9h30 da manhã. Aí você fala: eu não posso participar do culto, pastor, eu tenho mais de 65 anos, sou do grupo de risco. Então, você pode dizer assim: olha, 11h30 eu posso. Então, nós teremos aqui pastores, presbíteros que vão orar com você e vão ministrar a ceia para você por agendamento durante o dia. Então nós vamos abrir o culto 9h30 e o culto vai seguir o dia todo. Vai ter pastor de plantão o tempo todo aqui, com presbíteros, ministrando a ceia. Você vai receber o cálice, o suco e o pão juntos, tá? E aí nós vamos aqui ter todo o cuidado para que você, a luvinha de plástico para você não contaminar e não ser contaminado. Então tem todo o cuidado, e nós não podemos ficar com medo, nós temos que ter cuidado, tá? Para não contaminar. Não é ficar trancado dentro de casa morrendo de medo de pegar o Covid, ele te acha lá também. Então não, você tem que tomar as medidas de cuidado, tá ok? Então, nós vamos fazer isso. Se teremos ceia, aí você precisa dizer: olha, eu posso ir 12h, pastor. Eu posso ir 12h15, pastor. Aí você vai falar com o 26417654, o WhatsApp da igreja, a secretaria vai agendar em que horário você vem, em que horário. Aí de grupos pequenos, nós vamos servir. E se a igreja toda puder passar no domingo, benção, nós vamos servir a igreja toda. E fechamos a noite com o culto das 18 horas, também com ceia nesse culto. Aí você avisando que vem, você fazendo sua inscrição para participar do culto, tá ok? E assim teremos a ceia do Senhor. Vai ser um domingo lindo, não vai? Vai ser um domingo maravilhoso, abençoado, comunhão uns com os outros, comunhão com o nosso Deus, a ceia que é esse símbolo tão precioso para nós, dessa comunhão nossa. Então, ergue as mãos assim, amados, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor eterno e verdadeiro de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, seja com toda a nossa irmandade espalhada pela face da terra, seja com todo aquele que tem ouvido a voz do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Que palavra começa daqui a poucos instantes.